Salve, salve, alunos! Chegamos aí para mais uma aula de História. E eu digo História Geral. Por que eu falo isso? Porque lá na frente, quando chegarmos lá em novembro, nós estaremos com História de Rondônia. E porque também nós temos a História do Brasil. Uma área específica só para falar sobre toda a trajetórias e narrativas da história do Brasil, tá bom? E, desde já, eu aconselho vocês a abrir o caderno. Já abriu o caderno? Ok. Na parte superior, do lado direito, bem em cima, coloque a data de hoje, da aula de hoje, tá bom? Colocou? Ótimo. Aí coloca o título da aula. Por que eu falo isso? Porque quando chegarmos próximo à semana de avaliações, você vai pegar teu caderno, vai pegar todas as anotações que você fez e você vai estudar. É isso mesmo. Porque, aluno, olha só, não adianta só eu ficar aqui explicando, mostrando, contextualizando, mas você aí tem que fazer as anotações. É isso mesmo. Então, assim, você procura anotar aquilo que você achar necessário. Show? Porque depois você vai pegar essas anotações e vai relembrar aquilo que o professor trabalhou na sala de aula. Tanto eu, como o professor Beto e os outros professores. Aluno, crie esse hábito. Porque se você criar, tu tá feito. Porque você imagina, eu tive uma aula há 2 meses atrás. Tu vai lembrar de quê? Vou ter que rever. Não, faça o resumo, acompanhe. Porque aqui eu estou explicando, às vezes eu falo algumas palavras que vocês não compreendem, aí anotou, vai no Aurélio, aí você busca o significado. Tá certo? Podemos combinar? E, além do mais, nós estamos prestes a fazer o Enem. E ciências humanas, senhores, peso 2. Então, fique ligado na nossa aula, tá certo? Vamos lá, então. Na aula de hoje, o que nós teremos pela frente? Deixa aqui eu calibrar a minha... Calibrei. Aula 5.1, não é isso? O nosso intérprete é esse rapaz bonito, ele se chama Sâmio. Ele falou assim, bonito porque é ele mesmo, né? Sâmio, cadê o sorriso do Sâmio? Ele falou só o sorriso acima, não mostrou os dentes, a dentadura. Sâmio, então na aula de hoje, olha só, arte, ciência e ideologia na bela época ou época boa. Isso estamos falando especificamente, estamos falando de Europa, senhores. E aí tu vai entender que o Brasil acaba copiando alguns detalhes das modas europeias. A era no progresso e do otimismo, a revolução das vanguardas artísticas, olha que bacana, diálogo com a arte africana. Isso há muito tempo não era envolvida na nossa sociedade. Então, de 2011 para cá, se começou então a trabalhar muito essa questão africana, a educação, a cultura, tudo relacionado ao continente africano. Aí eu tenho a África subsaariana, a África Atlântica e a África do Sul. Fechou? Nós vamos ter uma aula só com isso. Antropologia entre racismo e ciência. Nossa aula de hoje está fantástica. Toda e qualquer aula, aluno, nós temos as habilidades, certo? Então, veja só. Você, aluno, terá que relacionar o trabalho com as formas de poder, compreendendo sua importância nas transformações históricas. Além disso também, aluno, tu terás que compreender e relacionar as diferentes formas de organização, tanto da vida social, como também das relações de poder. Feito isso, tendo esse entendimento, tá de boa, tá certo? Então vejamos, arte, ciência e poder, ideologia na bela época. Para começar, essa imagem já retrata bastante a postura da sociedade. Você vê homens e mulheres muito bem vestidos,
muito bem organizado em sociedade, muito bem postado. Então, olha só a vestimenta dessa mulher. Olha a criança aqui. Olha a vestimenta dela. Olha o vestimenta de um missionário, né, de um religioso. Olha aqui a vestimenta de um soldado francês. E olha só o glamour dessa vestimenta, tanto do homem como também da mulher. Mas isso aí era o contexto social. Como que se aplicava essas posturas, essas etiquetas? Professor, mas tudo isso aconteceu na Europa? Sim. Inclusive o Brasil irá copiar essas posturas. Eu vou chegar com você. Veja, por que bela época? A bela época, ou época boa, é uma expressão de origem francesa que significa bela época. Esta expressão foi criada para designar um período da história da Europa marcada pela paz aproximadamente no ano de 1871, quando teve fim a Guerra Franco-Prussiana. Isso prussiana em julho de 1914, quando começou a Primeira Guerra Mundial, compreendendo um total de 43 anos. Esse período ficou caracterizado, sobretudo, pela expansão e progresso tecnológico, científico e também cultural. Senhores, prestem bem atenção. Foram basicamente 43 anos de período de paz na Europa. Daí se chama Bela Época. Até que, infelizmente, em julho de 1914, começa a Primeira Guerra Mundial. Tá? Então, nesse momento que a Europa passa por transformações, que a Europa vê o grande significado de viver em harmonia após a Guerra Franco-Prussiana, nós temos aí uma qualidade perfeita, certo? O período da Bela Época, ela vai ser uma fase de grande otimismo entre a população de países como a França, como a Alemanha, a Itália, o Reino Unido e entre outros países que aproveitaram este período para se desenvolver em âmbito econômico, também em âmbito tecnológico e também cultural. Perceberam aí? Todos esses avanços fizeram com que as populações desses países restaurassem a crença em dias. Certo? Por que diz, professor? Porque te dá uma certa garantia. Olha, quando você vive em guerra, você não tem uma estabilidade. Por exemplo, de 1929 a 1955, o que antecede a Segunda Guerra Mundial e entra na Segunda Guerra Mundial, as mulheres não poderiam ter filhos. Não é que não poderiam, não queriam. Por quê? Os pais vão para a guerra, vão morrer, porque quem luta na guerra são os homens. E aí, quando acaba a Segunda Guerra Mundial, quando acaba, traz uma satisfação tão grande a de pensar assim, nossa, agora sim. Os soldados estão voltando para suas origens, as esposas esperaram, agora nós podemos pensar em ter filhos. Ou seja, tu tem uma certeza. No período de conflito, não se tem mais essa certeza, né? Não se tem mais essa certeza. Com isso, as pessoas acabam pedindo um tempo, inclusive. Vejam que a Bela Época, ela te traz essa certeza. Sabe por quê? Porque tu pensa no amanhã.
Se você hoje, mas e se o Brasil entrar em guerra? Se o mundo entrar em guerra, vou ser convocado? Possivelmente sim ou não. Por isso que eu te falei, 43 anos que a Europa ficou na maior estabilidade social, cultural, aproveitou para ter esse avanço. A era do progresso e do otimismo. Nossa! Ali o Arco do Triunfo, na França. Nós temos aí, seriam feiras tecnológicas. Inclusive, nesse período, tivemos uma feira em Londres, outra em Paris, onde o Graham Bell ele vai apresentar o telefone. E quando Dom Pedro II compra o telefone número 1, que foi inventado, que se encontrou lá em Petrópolis. Então, observa que as pessoas estão vendo para o futuro um otimismo. Ou seja, então agora nós podemos fazer, sim. E aí começa a ter grandes centros econômicos, centros urbanos. Aí nós temos o surgimento do cinema, peças teatrais, enfim, começa uma repaginação da sociedade. Mas isso dura até iniciar a Primeira Guerra Mundial. Aí passa tudo novamente a ser instável, tá certo? No âmbito tecnológico, veja aí o dirigível. Surgiram inovações como o telefone, acabei de explicar, o telégrafo sem fio, que é desse período, o cinema, que também expliquei, o automóvel, o advento do automóvel. Você imagina as primeiras filmagens, o avião, senhores, e tinha até uma disputa, quem foi o avião? Foi Santos Dumont? Não, foram os americanos, os irmãos americanos, enfim, ficou nesse dilema aí. A fotografia, olha só que legal a fotografia ganhando cores, vida, alma. Os bondes elétricos, inclusive em São Paulo, Rio de Janeiro tem muitos desses bondes antigos, né? Na Europa também. No Brasil tem cara que coleciona bondes, porque vê no passado um glamour. Isso é muito legal. O fonógrafo, o gramofone, cara, olha que lindo. O gramofone, a forma que se tocava, além de máquinas de diversas ordens, como máquinas fotográficas, que tanto em Paris como em Londres, os caras vão inventar. Vocês imaginem naquela época, se tivéssemos a tecnologia que temos hoje. Nossa! Então, assim, eu vou te transportar, aluno, para esse período. Vem para mim. Aluno, perceber hoje, vamos analisar o passado com a mente do passado. Eu não posso analisar o passado com a mente do presente, mas eu posso ter um entendimento. Você imaginar que quando surgiu o fonógrafo, a fotografia, o avião, a máquina fotográfica, o cinema, nossa, isso foi uma revolução. Tu tem noção? E de lá para cá, melhorou, nossa, 1000%. Mas só de fazer você entender que esse avanço, esses acontecimentos já gerou uma revolução total, imagine agora. Hoje, claro, nós estamos com uma tecnologia muito mais avançada, mas daqui a 50 anos, por exemplo, nós teremos novas tecnologias, senhores. O que nós estamos vivendo aí, o boom, sim, mas já existem projeções de táxi aéreo, de drones, que já existe isso. E olha que há 20 anos atrás se falava sobre isso. Já é realidade hoje, incrível. Então, assim, a evolução da humanidade, o progresso está indo muito rápido, ainda bem. Imaginar que um celular faz tudo hoje. Outro dia, eu tenho em casa uma coletânea de máquinas fotográficas e eu tenho, inclusive, aquela Love, aquela máquina fotográfica Love, que você fotografava, depois mandava, via a foto e via mais um carregamento, você ganhava outra máquina. Extinto, da década de 80. E as mais antigas ainda. Hoje o celular faz tudo.
mundo, senhores. Incrível. Então, só para deixar você situado, se hoje a atual tecnologia que nós temos já achamos brilhante, vocês imaginam lá atrás, tá? Coloque a foto do dirigível para nós aí. Quando vocês imaginem que essa navegação que foi feita, o cara fez o dirigível e ali lá em Paris ele vai fazer um pouso, um voo. Isso aí era outra época. Nossa, imagine a curiosidade que traz para a sociedade. Bom, contribuíram também para transformar hábitos de vidas e pensamento das pessoas. Todo esse desenvolvimento possibilitou a mecanização do trabalho, que antes era manual, na sua grande maioria. Também houve um avanço. Consequentemente, facilitou a produção em série de bens de consumo, especialmente produtos do ramo alimentício. Historicamente falando, senhores, foi nesse período que os trabalhadores assalariados começaram a reivindicar os seus direitos, organizando-se em sindicatos e partidos políticos. De imaginar que no passado você utilizava um telefone desse, telefone de mesa. Ninguém tem mais telefone hoje de mesa, quase não existe. Existe, tem, mas quase ninguém te liga, só no celular, o telefone móvel, né? Para tudo que é canto que você anda, você leva o teu celular. Em qualquer canto você pode ser encontrado. O telefone de mesa ele fica lá, estático, quietinho. Até as linhas estão quase extintas, né? Que as linhas antigamente você pagava inclusive as ações dessas linhas. Então assim, hoje, claro, um telefone como esse que vocês estão vendo vale muito dinheiro, mas é mais para questão de ornamento. É? As exposições universais celebravam-se a cultura e o progresso tecnológico, considerados as principais conquistas do homem civilizado. O cinematógrafo, em uma tela gigante, era exibido filmes de Louis Lumière e mostrando a grande novidade do momento. Essa grande novidade, você imagina, o cara foi para o cinema e ele viu sendo projetado numa tela, senhores, todo um contexto. Nossa, isso aí era uma coisa fantástica de saber que agora as pessoas podiam desfrutar desse momento, de ir a um ambiente com pessoas educadas, assistir uma peça teatral, um cinema. Esse aqui eram os irmãos Lumière, tá? Isso da França. Isso da França. Tá certo? Olha lá. O telégrafo sem fio, a descoberta das ondas eletromagnéticas pelo inglês Maxwell e os estudos efetuados pelo alemão Hertz, que vai comprovar as suas teorias. Permitiram a Guglielmo Marconi considerar a utilização do espaço para a transmissão de sinais, conseguindo-se, assim, maiores alcances e em zonas onde as ligações físicas eram impossíveis, no mar, por exemplo. Surgiu assim a telegrafia sem fio. TSF. Não é Tribunal Superior Federal, não. É telefone sem fio. Tá bom? E olha só como é que o cara operava com o telégrafo. Na nossa região, em Rondônia, quando Rondon ele sai de Cuiabá em 1907, ele traz a linha telegráfica para cá. Em 1909, ele chega em Santo Antônio. Só que em 1912, a Madeira Mamoré já possuía telefone. Ou seja, o nosso telégrafo já estava ultrapassado quando chegou aqui.
Mas o telégrafo é do século XIX, vai ter os seus fundamentos, a sua necessidade, e há quem opere através do código Morse, né? E lá no Memorial Rondon nós temos os exemplos de alguns telégrafos, tá bom? Olha lá. Paralelamente à bela época, senhores, se desenvolvia nos Estados Unidos, após a recuperação da crise econômica de 1833, no Reino Unido, pós a famosa era vitoriana da Rainha Vitória, na Alemanha do Kaiser Wilhelm I e Wilhelm II, e na Rússia de Alexandre III e Nicolau II. No Brasil, este período ficou marcado nas cidades de Fortaleza, Manaus e Rio de Janeiro, sobretudo após a proclamação da República, no ano de 1889. Senhores, Manaus, olha aí como fala o manauara, Manaus. Senhores, Manaus era a Paris dos trópicos. Vejam aqui, senhores, o Teatro Amazonas. Olha o glamour, ele é de 3 andares. Aqui é a entrada principal, ok? Teatro Amazonas no final da construção de 1901. Vem para mim. Esse teatro, ele tem nome. Ele começa a ser construído em 1886 e vai até 1894, mais ou menos. Esse Teatro Amazonas foi uma forma de levar para a Paris dos trópicos o glamour que tinha a Europa. Manaus e Belém não perdia em nada para a Europa. As melhores peças teatrais que existiam na Europa também se apresentaram em Manaus. O Teatro Amazonas, senhores, quando ele foi construído, Teatro Amazonas, toda a rua lateral do Teatro Amazonas era feita de paralelepípedos. E quando as carroças chegavam, elas faziam um barulho muito alto e incomodavam quem estava lá dentro. Sabe o que eles fizeram? Mandaram calçar todo o paralelepípedo de uma gama, aliás, uma goma plástica, que é a borracha. Como se fosse asfalto. Como é que é? Eles passaram uma goma de borracha em toda a lateral, só para não deixar o barulho chegar lá dentro. Quando os cavalos chegavam nas cocheiras, cada cavalo tinha sua cocheira. O cavalo não tomava água, não. O cavalo tomava as melhores champanhes francesas. Lá dentro do teatro, existiam 90 camarotes. E cada camarote existia uma escarradeira de porcelana italiano com detalhes em ouro. Porque na época, os barões da borracha, eles fumavam muito charuto. E quando eles iam acender um charuto, eles pegavam uma nota de $100, tocavam a fogo para poder acender o charuto. E eles, para poder escarrar, cuspir, eles não cuspiam no chão, eles escarravam dentro da escarradeira. Quando ia haver a apresentação do Teatro Amazonas, eles mandavam trazer o alfaiate da Europa, ou Paris ou Londres. O cara vinha, tirava toda a medida e levava de volta para a Europa, para poder fazer o terno, que ele iria usar naquele mês de abril. Eles não repetiam a roupa. Eles não lavavam a roupa em Manaus, porque eles diziam que a água do Rio Negro encardia a roupa. Tu acredita? Os caras mandavam lavar a roupa na Europa, engomar na Europa, para poder usar naquele mês de festividade. E esse tempo todo, como historiador, como pesquisador, eu sempre soube disso, sempre li. E em 2018 eu tive o privilégio de entrar no Teatro Amazonas e assistir
uma semana de ópera. Você pode entrar, fazer visitação, conhecer, etc, etc. Mas eu entrei para conhecer, de fato, uma ópera. Rapaz, eu me sentia um barão da borracha. Eu fiquei num camarote bem perto do palco principal. Coisa fantástica, coisa incrível. Eu nunca tinha participado de uma ópera e eu participei, dessa vez em Manaus. Eu tive muita sorte, tá bom? Mas Manaus não perdia em nada para a Europa. Por isso que ela é vista como a Paris dos trópicos. E sempre havia aquela briga entre Manaus e Belém. Belém também tem teatros glamurosos, tanto quanto o de Manaus. Tá bom? Então, se no sul e no sudeste nós tivemos os barões do café, no norte nós tivemos os barões da borracha. Tá certo? Segue no quadro. Vamos lá. Na sequência, olha lá, o que nós temos? A revolução das vanguardas artísticas. Senhores, olha só a apresentação da sociedade, o modo de se vestir. Mas, professor, se vestiu assim porque ela é frio. Concordo. E aí, quando você vai para uma região de frio, o cara se veste muito bonito, olha. O cara fica muito bonito, sabia? Mas a nossa região aqui é muito quente. Aí não dá para você usar, por exemplo, as mulheres usar uns partilhos desse daí. É? Ficar apertada e etc. Não tem. Os homens, guarda não sei o quê, guarda tudo, sobretudo. Nossa, era demais. Todos esses avanços não poderiam deixar de afetar as artes. Os movimentos e vanguardas artísticas foram se moldando a fim de criar uma nova forma de representar a natureza ou a realidade diferente daquele da qual a fotografia já era capaz de fazer. Percebe-se essa movimentação especialmente em movimentos como o impressionismo e o expressionismo. Parece que a imagem é de um campo, aí bateu um vento, aí vai todo, né? O vento acaba se inclinando a essas folhas pretas, aí como se fosse a sombra das árvores, e lá no fundo umas revoadas de biguais. Enfim, isso vai muito, impressionismo e expressionismo. É como se fosse um movimento real de uma pintura de um lugar. O nome impressionismo deriva de uma obra de Monet chamada Impressão, Nascer do Sol. Isso no ano de 1872. Hoje, no computador, você faz isso. Você pega uma imagem e você a transforma. Fica em giz, fica em lápis, vai modificando a imagem. O expressionismo surgiu na Alemanha em meados de 1905, por isso é também chamado de expressionismo alemão. Edvard Munch é considerado o precursor do expressionismo. Sua obra mais importante é O Grito. Olha aí, ela é de 1803. Ela representa uma das mais emblemáticas do expressionismo. Outras vanguardas artísticas que acompanham o período modernista também foram criadas de modo a se adaptar e enaltecer as mudanças culturais, tecnológicas e ideológicas predominantemente naquele período. O movimento futurista, criado por Giacomo Balla, exemplifica bem essa exaltação. O futurismo voltava-se somente para o futuro, pregando o rompimento com a arte e a cultura do passado, celebrando o progresso e a tecnologia moderna, a vida urbana e a velocidade e a energia. Diálogo com a arte africana. As máscaras sempre foram as protagonistas indiscutíveis da arte africana. E aqui você vê, nós temos uma máscara, algumas pessoas chamavam de carranca. Carranca era o desenho esculpido na ponta das embarcações para afastar maus espíritos. Durante muito tempo, a produção artística
africana, ela vai ser excluída da história da arte, de acordo com o pensamento racista predominante na Europa do século XIX e também do início do século XX. A arte africana era primitiva, produzida por povos bárbaros que também eram considerados de inferiores. Nas primeiras décadas do século XX, a pintura realista passou por uma crise na Europa. Muitos artistas desejavam transformar e romper com a arte acadêmica. Dessa maneira, o contato com artefatos africanos, levado pelos viajantes e exploradores que haviam visitado a África, possibilitou aos artistas europeus um novo olhar sobre a arte. E aí, está aí uma imagem que foi desenhada como se fosse realismo. Não deixa de ser uma arte, porque você tem vários os componentes que definem. Alguns artistas, como o poeta Guillaume Apollinaire e os pintores Henrique Matisse e Pablo Picasso, encantados com essas peças, reconheceram as obras africanas como objeto de admiração e também de inspiração. E aí nós temos uma obra de 1907 de Pablo Picasso, Busto de uma Mulher. Em geral, as peças de arte africana eram compradas ou trocadas por pesquisadores, geógrafos e etnógrafos, roubadas ou pintadas por agentes coloniais ou produzidas por africanos com o objetivo de comercializá-las com os europeus. Levadas para a Europa, as peças passaram a compor os acervos de museus ou eram vendidas em antiquários. E aí o preço era altíssimo. Na antropologia entre racismo e ciência, o processo imperialista de conquista da África e da Ásia pela potência europeia vai ser sustentado por explicações ideológicas, que ocultavam os interesses econômicos imediatos. Assim, senhores, muitos cientistas do século XIX aproveitaram as teorias da evolução das espécies, criadas por Charles Darwin, para formar o chamado darwinismo social. Viu? O darwinismo social defendiam a ideia de que as sociedades se modificavam e se evoluíam ao longo do tempo. Segundo essa visão, cada povo se encontrava num estágio de evolução, que poderia ir do selvagem ao bárbaro, o mais baixo até o civilizado, o mais elevado e assim por diante. Também distorcendo a teoria de Darwin, inventou-se o conceito de raça como categoria biológica e difundiu-se a ideologia da superioridade racial e também da existência de diferenças psicológicas, morais, intelectuais entre essas raças. Tudo partindo do darwinismo. Já o racismo vai ser utilizado para justificar a expressão imperialista europeia, pois propagava a ideia da superioridade da raça branca em relação a outros povos. Além disso, partindo do princípio de que as sociedades tradicionais da África, da Ásia, da América, vivia em um estágio primitivo da história humana. A evolucionismo sociais defendiam a suposta missão dos europeus levar a civilização aos bárbaros e também aos selvagens. Os trabalhos de Franz Boas e Marcel Mauss, entre outros, mostraram todos esses seres humanos que interagem com o mundo da mesma maneira, por meio de complexo sistema simbólico, não havendo apenas uma forma correta ou civilizada de viver. Tá bom? Nisso, podemos concluir, todo esse entusiasmo do qual os dias atuais acolhem, frutos também rendeu muita disputa por dinheiro e poder, culminando na Primeira Guerra Mundial. Infelizmente, muitas invenções nesse período do ouro foram utilizadas como tecnologia de armamento. Aluno, essa foi nossa aula. Eu espero vocês na nossa próxima aula. Tchau, tchau.